Olá, boa noite. Como estão? Bem-vindos aqui a uma nova época de lives. Hoje vamos estar a falar com o fantástico Marco Fonseca, o chefe internacional vegan incrível. Olá, bem-vindos. E vamos falar sobre um tema que dá pano para mangas. Nós às vezes pensamos que desafios são uma grande chatice da nossa vida, mas nem sempre serão o caso. E onde é que isso tudo calha quando nós falamos de macrobiótica, não é? E quando nós falamos aqui de alimentação e mudanças alimentares. Então vamos lá. Bem-vindos. Alô, viva! Olá, Olá, este verão fez-te muito bem, estás ótimo. obrigado. Felizmente deu para aproveitar um bocadinho, sim. E Que maravilha, Marco. na na verdade o Então vamos. verão tem esta coisa, né? Ok, então Ana, como estás? Estou Obrigado, bem. obrigado pelo teu convite. Mais uma vez aqui no Instagram. Para quem não me conhece, eu sou Marco Fonseca, sou professor e chefe de cozinha na área da macrobiótica, que não é exclusiva, pelo contrário, é inclusiva, o que faz de mim um profissional interessado em várias correntes de cozinha, no fundo, e por isso abrange um bocadinho. Tenho investigado muito a nível de cozinha internacional também, não só cozinha portuguesa, e pronto, fermentações são uma paixão para mim, fermentar e fazer alimentos fermentados e criar receitas a partir disso também. Pronto, tenho dedicado, acima de tudo, a partilhar aquilo que eu acredito e que testei em mim durante estes últimos 20 anos, mais ou menos. Quase, está quase a fazer 20 anos que eu comecei nesta aventura. E, e pronto, e é realmente uma necessidade muito grande que eu sinto de partilhar com as pessoas, no geral, quem tiver interesse, como é óbvio. Uh, Esta forma simples de estar na vida, de olhar a vida, que eu não considero uma disciplina fora, pelo contrário, considero uma disciplina dentro e dentro da evolução humana. É isso que eu queria dizer, ou seja, não é uma questão, eu posso parecer um bocadinho radical, mas não, para mim não é uma questão de opção fazer-se macrobiótica. Faz inevitavelmente, quer nós queiramos, quer não, partindo do princípio que fazer macrobiótica é viver as leis naturais e o seu ritmo e as suas mudanças, não é? E isso todos nós estamos sujeitos, estejamos conscientes ou não. Aqui a diferença é estar conscientes desse processo e aproveitar esse processo também com consciência e intenção e não estarmos dispersos desse processo e acharmos que nada está a acontecer ou que nada no que acontece na nossa vida, seja ele um desafio ou uma dificuldade ou um sucesso, não esteja ligado a isso, ok? É mesmo por aí, Marco. Desculpa não te quero interromper. Força. Para quem nos está a juntar-se a nós pela primeira vez, estamos aqui de facto a falar sobre os desafios e sucessos na mudança alimentar. Porque tem sido umas questões que têm sido colocadas ao longo destes anos. Porquê mudança alimentar e porquê que é tão difícil e depois ao mesmo tempo o incrível sucesso que isso também se tem vindo a traduzir e as pessoas a experimentarem. E só queria salientar que de facto vamos falando desta palavra macrobiótica, para alguns de vós conhecido, mas que nada, apesar de ser uma palavra grande, significa algo muito pequeno e muito simples, mas também igualmente grandioso, que é viver a vida, a grande vida, com toda a sua intensidade e potencialidade. E é uma estratégia, é uma filosofia, é uma ferramenta muito prática que nos permite
realmente alcançar essa liberdade e ser altamente inclusive, se há perguntas se isto é vegan, se não inclui produtos animais, etc. A pessoa tem que explicar que realmente há aqui vários caminhos e são todos, ou na sua maioria, são válidos. No entanto, é compreender as leis da natureza por observação, são práticas milenares, regras e são leis observadas de forma milenar que trazem duas dinâmicas muito interessantes, que vai entrar aqui e vou depois passar a palavra, Marco. As duas dinâmicas, dois movimentos, duas tendências que nós falamos de yin e yang. Um coração só expande porque também contrai. E é esse movimento constante que gera a vida. Tal como nós respiramos, os nossos pulmões, tal como se faz dia e também se faz noite. Por isso é que existem os desafios e os sucessos. Sem um não haveria o outro. E acho que é muito interessante perceber o teu percurso, Marco, porque tu de facto apaixonaste pela macrobiótica quando estavas na faculdade, já a estudar com um objetivo muito claro, uma missão de querer melhorar um pouco o mundo, através da tua escolha de licenciatura na altura, e depois entra aqui a macrobiótica e explode aqui uma expressão de criatividade, porque vejamos, nós brincamos entre nós, não é? Outros professores e não só, que tu caíste no caldeirão da macrobiótica Exato. quando eras pequenino. É. Na verdade, esse lado prático da macrobiótica que para mim, pronto, talvez por ter nascido em um caldeirão, no fundo, realmente a minha mãe esteve na cozinha, praticamente, e assim continuou a cozinhar, porque os tempos eram difíceis e não havia possibilidade de nannies ou creches. Pronto, e realmente eu passei ali a maior parte do tempo na cozinha quando era bebê e em ter a idade até ir mais tarde para a escola, sim. Eu queria referenciar aqui uma coisa, que quando tu falavas na questão dos produtos animais, do tipo de alimentação que é macrobiótica, para muita gente depois não percebe e tende normalmente olhar para esta alimentação como mais uma variante do vegetarianismo ou do veganismo ou isso tudo. Pronto, é importante referir para quem está a ouvir e para quem tem esse interesse que a macrobiótica não é de todo uma dieta exclusiva, ok? Não exclui alimentos. Logo a partida não se insere neste tipo de regimes alimentares como o vegetarianismo ou o veganismo, ok? Estes regimes, eu diria que na sua essência fazem parte da macrobiótica. A macrobiótica integra este tipo de regimes alimentares, o vegan e o vegetarianismo, compreende-os através das suas ferramentas, neste caso o Yin Yang, não é? Que nos permite ter uma visão sobre o fenómeno, sobre o acontecimento, sobre a coisa, em termos de tendência energética, no fundo, e então conseguimos perceber a utilidade, no fundo, que estes regimes alimentares têm e o seu potencial, ok? A macrobiótica em si, como eu disse, não exclui alimentos, é um regime alimentar inclusivo. No entanto, tem realmente uma visão sobre os alimentos e sobre a preparação dos alimentos que distingue dos regimes alimentares mais conhecidos, precisamente porque os caracteriza, porque os classifica, porque lhes dá um sentido, uma ordem, eu diria, e tudo isso num conjunto faz um todo, não é? E é esta a diferença. Pronto. A pessoa come determinados alimentos porque sabe o valor nutricional eventualmente, mas o efeito também desses alimentos no corpo e a sua condição, na sua classificação energética ou as suas características a nível energético, e a partir daí torna-se muito simples, porque não necessitamos, ao contrário, por exemplo, de uma abordagem mais nutricional, a pessoa precisa de estudar muitas disciplinas, como físico-química, como biologias, como outras coisas, não é? Precisa, aliás, de ir para a universidade para perceber aquilo a fundo. A macrobiótica não. A macrobiótica é uma observação da vida, como eu estava a dizer, das leis naturais e a ordem natural, no fundo, compreender essa ordem, que através do Yin Yang que se torna relativamente simples, e depois então aplicá-la nas nossas escolhas alimentares e nos nossos alimentos. E
também na relação com o nosso corpo, porque nós também somos um fenómeno, no fundo também temos estas características e vamos ser complementados, desculpem, por essa refeição. Então, na macrobiótica a refeição serve para criar não só nutrição, mas serve acima de tudo como momento-chave do dia em que nós temos a possibilidade de mudar a nossa condição. E a nossa condição é a forma como nos sentimos, a forma como estamos a pensar, a forma como nos sentimos fisicamente, emocionalmente, o que seja. E aí temos essa oportunidade de cozinhar com intenção, conhecendo esta ferramenta, e então, pondo essa intenção no cozinhado e nas escolhas, e o resultado final, depois de nós o ingerirmos, não é? Eu diria que basta cozinhar por vezes, só esse processo já nos transforma. Mas, realmente, é mais eficaz quando comemos e aí o nosso sangue muda e a partir daí estamos mudados, ok? Ou bom ou bom mau, foi uma escolha nossa. Como bebemos um copo, não é? Quando decidimos ficar extrovertidos, eu preciso de ficar mais extrovertido. Na verdade, quando estamos a pensar assim, estamos a pensar, eu preciso ter mais açúcar no sangue para me sentir mais descontraído. E então bebo um copo de vinho ou bebo uma cerveja. E sei imediatamente que o efeito a seguir é esse. Pronto. E é um bocado isto que nós estamos a falar. Agora, o desafio para que haja sucesso, não é, nas escolhas alimentares é a prática, na minha opinião. É o dia a dia e a observação, aplicando, no fundo, todo este conhecimento, toda esta técnica, mas acima de tudo é a prática do dia a dia, é a consciência que nós vamos tendo consoante aquilo que vamos fazendo e escolhendo e o efeito que realmente tem em nós. Pronto. Há aqui, realmente, a macrobiótica pode querer dizer muita coisa e pode querer dizer tudo, ou dependendo um bocadinho da situação da pessoa, pode querer dizer exatamente uma coisa específica que a ajuda naquele momento, ok? Não sendo exclusiva. E é esta a ideia realmente que eu gostaria de transmitir acerca da macrobiótica e que eu acho que é super importante, porque nós hoje em dia recorremos muito à ética como forma de entendimento da realidade, como é óbvio, e está muito bem. A macrobiótica vai um bocadinho além da ética. Inclui a ética, mas vai um bocadinho acima disso. Vai a uma ordem já, eu diria, mais subtil, e por isso é uma ferramenta tão eficaz. Nós temos aqui, a verdade é que para muitos é uma ferramenta de autoconhecimento e alguém até referenciou isso aqui, a creio Cecília. Tem sido essa revelação nos alunos aqui do Porto, pelo menos esse feedback, e claro, alunos de trás, mas esta ferramenta tão útil de compreender em si determinados fenómenos, reações, não só na alimentação, mas no estado do próprio corpo, do ânimo por aí fora, e no que isso realmente reduz, na forma como nós somos capazes de tornar-nos mais focados, mais calmos, mais concentrados, mais meditativos e encontrar tudo isto uma ferramenta muito útil e muito prática para também vermos a sua. Estás com algum problema de som ou sou eu? Não, tudo bem. Ok, Tudo bem. boa. Pronto. Tu falaste num desafio, só para tocar aqui num assunto que eu acho muito interessante, não é? Porque nós falamos das nossas experiências enquanto crianças, não é? Os pais trabalhavam muito, a tua mãe trabalhava muito, não é? E sentava-te no balcão, tu falas sobre isso e acho muita piada, porque essa experiência traz tão próximo do alimento e da prática do sentir a cozinha. E às Olha, vezes. deixa-me só dizer uma coisa. Eu tive momentos agora durante a minha vida em que houve circunstâncias de trabalho, principalmente, em que os desafios que surgiram mostraram-me que a minha consciência sobre aquilo, ela própria é despertada pelo próprio desafio, no fundo, e que existe em mim uma resposta a esse desafio que eu não estava consciente, como é óbvio, e que vem à superfície, e eu nesse momento entendo perfeitamente. Aquele momento, aquele estar, aquela vivência, que para mim era uma naturalidade, não é? Eu nem questionava, nem sabia porque é que ali estava, ou porque, né? Mais tarde
vem a ser um complemento para o meu momento real e único, que é o desafio que é o ter de estar a cozinhar para 300 ou 400 pessoas, sem nunca ter feito uma comida macrobiótica. Uma coisa é fazer, se calhar, um arroz à valenciana, ou fazer uma feijoada à transmontana, outra coisa é fazer um tofu mexido, ou sei lá, uma coisa para 300 pessoas, e de repente essa consciência do estar na cozinha, da dimensão, do trabalho, quer dizer, é um conjunto de fatores que a pessoa absorve de uma forma inconsciente, está ali, e mais tarde são úteis. E eu lembro muitas vezes ligar à minha mãe e dizer: olha, eu fiz isto e aquilo, eu nem imaginava que era capaz de fazer. Mas fui-me dando à circunstância, não é? E as coisas vêm de dentro, ok? E realmente é especial, porque isso torna com que cada momento da nossa vida seja especial. E não são só aqueles momentos em que nós estamos literalmente a viver uma grande emoção, ou uma grande paixão, ou uma grande alegria. São estes momentos simples, são estes momentos de uma energia contínua que nós não questionamos e que os vivemos com a intensidade que mais tarde todas estas peças fazem sentido no momento certo. Eu imagino, eu acho que entendo o que estás a dizer, não é? Deste fluxo que se fala, etc. Mas diz-me uma coisa, esta questão de compreender os desafios são muitas vezes uma alavanca para um passo, para uma consciência, para um momento às vezes que nós temos que parar para compreender algo um bocadinho mais, quer dizer, é um passo para outro lugar. Eu sei que não é, não é fácil quando algo nos dói, quando algo nos trava, quando algo nos... A dificuldade está no apego e na exclusão. Certo, E é isso que nos traz o sofrimento. Porque a partir do momento que nós deixamos, encaramos a dificuldade com o espírito aberto e com inclusão, ou seja, a aceitamos na sua plenitude, a queremos realmente trazer a nós, aceitar e transformar com a nossa consciência, nós aí percebemos que esta dimensão do desafio encerra em si uma oportunidade. Ok? Porquê? Por princípio, todos os fenómenos na natureza estão em equilíbrio. Não é possível haver um fenómeno que não tenha complementaridade. Ou seja, não é possível nós criarmos dia sem criar noite. Quer dizer, então não havia uma definição, um encerra o outro, um define só o outro. Ou seja, um desafio encerra em si uma oportunidade e um sucesso também. E esta capacidade de nós aceitarmos e não excluirmos a outra possibilidade, sabemos que ela está sempre presente, embora por vezes nós não estejamos conscientes dela e da existência dela, ou de como ela se está a manifestar, porque estamos com uma visão mais, eu diria, condicionada e exclusiva, em que estamos só a ver parcial, não é? Não é uma visão total. Quando conseguimos realmente esta visão total, e isto vem muito da nossa abertura a nível mental, a nossa abertura a nível do coração, obviamente a alimentação é fundamental neste aspecto, e eu dou um exemplo muito particular. O efeito, por exemplo, de um grão de trigo ou um grão de milê, quando nós o comemos, tem um efeito estimulante a nível cerebral e a nível das funções nervosas, que é totalmente diferente se nós moermos esse grão. E eu não vou entrar em pormenores, mas, por exemplo, a farinha em si, de trigo, tem uma componente, ou seja, a pessoa que precisa ter, por exemplo, uma visão mais analítica da realidade, uma visão mais partida, então, comer farinha, comer um pão de boa qualidade, ajuda a que essa pessoa realmente consiga ter uma visão mais partida da realidade e, por isso, ser mais analista. No entanto, o comer o grão integral sem ser moído consegue dar uma visão mais holística. E é nesse aspecto que eu acho que os grãos integrais, que são muito importantes na nossa alimentação e que a maior parte das pessoas hoje não come tudo refinado ou come partido, pronto, eventualmente, mesmo integral, muitas vezes em farinha, é esta inclusão de grãos que nos permite realmente ter a capacidade de olhar para os fenómenos e conseguir mais facilmente ter esta visão holística, ou seja, uma visão complementar, uma visão em que não estamos só simplesmente focados num fenómeno que seja ele negativo ou positivo, né?
estamos sim focados na realidade num todo. Então, essa questão da separação e do sofrimento deixa de fazer sentido, porque automaticamente essa consciência vem a nós e nós sabemos o porquê, entendemos, aceitamos e pronto. É este que eu acho que é uma das grandes mais-valias da macrobiótica, que é uma coisa muito simples, que é comer o alimento sem estar processado, comer o alimento tal qual a natureza nos dá. Ou seja, comer o alimento com tudo aquilo que a natureza traz e achou necessário para criar aquele alimento, aquela integridade, não é? E tornar-nos assim também mais íntegros, ok? Conseguir realmente integrar em todo o nosso terreno, em toda a nossa emoção, em todo o nosso pensamento, a realidade. Claro que não é fácil, mas eu considero que a partir do momento que mudei a minha alimentação, que esse processo foi muito mais rápido. Ao início um bocadinho lento, mas à medida que os anos vão passando, esse processo foi muito mais rápido. E atenção, quando eu dizia ao início que todos nós fazemos macrobiótica e que estamos sujeitos aos agentes naturais, isso é inevitável. As pessoas, no geral, quando comem um alimento, têm uma carga energética, automaticamente isso vai atrair outro tipo de alimento, outro tipo de carga energética para estar em equilíbrio. O corpo não pode viver muito tempo sem estar em equilíbrio. Ou então está a gerar esse equilíbrio internamente, o que está a criar mais esforço. Pronto, era... Pronto, obrigada. Realmente estás a responder aqui a esta questão, mas esta tendência, e tocaste num ponto que também queria falar muito, a nossa natureza, este equipamento incrível, da maneira que está desenhado, é justamente para criar equilíbrio. Nós sem a saúde sendo um estado dinâmico, sendo um estado que não é fixo nem estagnado, está sempre em constante movimento, nós também, como o mar, como as ondas, como o vento, como as árvores, também oscilamos e também precisamos de compreender ou de observar em nós estas nuances para perceber que realmente há aqui uma constante dinâmica. Por isso nunca vamos estar simplesmente num estado nem simplesmente noutro. E como o corpo procura este constante equilíbrio, vai encontrar de facto várias etapas e ao oxidarmos com o tempo, vamos também ganhando espaço para outras observações, para outro conhecimento, para outra sabedoria, para outras conclusões que nos permitem também alcançar outros estádios. Porque eu acredito veemente que o nosso objetivo é este desejo de eliminação, de aceitação, de realmente de criar o desapego, quando vivemos numa sociedade de profundo apego, não é? E de compreender estes desafios como algo que são oportunidades e alavancas para os nossos sucessos, para a nossa expressão de potencialidade plena e nossa expressão de amor pleno. E como é que o alimento joga aqui? Tu falaste agora de uma forma muito bonita, não é? Do cereal integral, do ser inteiro, face ao moído, que tem cada uma a sua função e cada uma a sua mais-valia. E compreender porque é que nos apetece tantas vezes o pão torradinho de manhã com manteiga, em vez de umas papinhas, ou de um creme, ou de um conforto de um chá, porque é que precisamos de um café, e navegar isto com consciência, para também permitir ao nosso corpo essa liberdade também de despertar, de criar o desapego em relação ao açúcar ou do café, por exemplo, e de não ver isto como uma dieta fixa, porque aí a questão, nós já falamos isto no passado, nestas andanças, como é que este termo dieta é tão menos bem conotado aqui em português, enquanto é uma opção, uma escolha de alimentar, uma forma de nos alimentarmos, quando, pronto, noutras línguas, dieta significa justamente isso, é uma escolha de alimentos e da forma de os preparar. A sazonalidade e a preparação, como tem um impacto tão grande no nosso corpo e como é que isso nos traz também alguma serenidade para realmente nos motivarmos a cada dia observando e apreciando, vivendo, interagindo sem o apego que também nos bloqueia.
Exato. Eu acho que já tiveste experiências muito interessantes, não só em aulas, mas em acompanhamentos especialmente acho que nas experiências que tu tens muitas vezes como professor, que tu vês realmente há cliques com alunos e com momentos, quando realmente uma pessoa entende, experimenta, saboreia e realmente depois tudo se alinha à nossa volta, compreende que este é um caminho de facto muito válido e acho que é uma passagem, são stepping stones. Eu estou a imaginar aqui pedras que nos vão aparecendo à nossa frente para também nos guiar para um determinado caminho. Como é que tu vês expresso os sucessos na tua vida como professor e não só? Vejo numa boa condição de fígado. Ok, Assim, se tiveres um bom fígado, tens sucesso na vida. Se tiveres um péssimo fígado, vais ter muitos insucessos, vais ter muitas dificuldades e provavelmente essas dificuldades vais aceitá-las e vivê-las com exclusividade e vai ser uma miséria. ok. E porquê? Não estava à espera Uh, desta resposta. não estavas à espera. Que bom. Eu exagerei. Não, é No bom. fundo, fiz uma caricatura daquilo que poderá ser. Sim, é verdade. Do ponto de vista energético, é muito importante a energia, realmente o fígado está numa boa condição. O fígado dá-nos um impulso, é muito responsável pela criatividade, pela iniciativa. É um órgão que trabalha essencialmente nas primeiras horas da manhã. O míscio, costumava dizer, e eu concordo exatamente com isso também, até porque já observei também na minha vida, a pessoa que perde a manhã nunca vai ter sucesso na vida, ok? Precisamente porque é essa inspiração da manhã, é essa energia de início, de começar, de implementar, de criar, que se perde, pronto, no fundo. Agora, muitas vezes, a maior parte das pessoas está perto da manhã porque está numa condição de saúde muito ruim devido à alimentação, custa-lhe ir à noite para a cama, gosta de ficar até tarde, depois de manhã custa-lhe levantar da cama, pronto. Esse tipo de pessoas normalmente vai ter, na minha opinião, vai ter menos sucesso que o que poderia ter na sua vida. Ok? Não vou comparar umas com as outras, vou falar individualmente do papel, no fundo, do sucesso de cada um. Ou seja, realmente é muito importante que toda a saúde, um homem saudável, à partida terá mais sucesso, né, do que um homem doente, mas poderá também não ser verdade, ok? E já vamos aí. No entanto, do ponto de vista da macrobiótica, do ponto de vista mais básico e simples, é esta alimentação que realmente favorece a condição do nosso fígado e deste tipo de energia mais de sucesso, no fundo, que nos vai permitir realmente atingir com mais facilidade esse tal sucesso. No entanto, há fatores, por exemplo, do ponto de vista emocional, que são muito importantes. E nós observamos isso, por exemplo, na cultura japonesa. O caractere sucesso divide-se em dois, que é homem, caractere de homem, e caractere de confiança. Okay? Mais uma vez, a confiança é uma emoção que está ligada ao fígado e que normalmente é com uma boa condição de fígado que as pessoas estão confiantes. O que funciona precisamente ao contrário, quando o fígado está com uma condição debilitada, há falta de confiança, há muita frustração, há muita raiva, isso até há alguma insegurança. Pronto, no fundo, são tudo nutrientes anti-sucesso, ok? É o estímulo para a derrota, no fundo. E, no fundo, estamos a criar essa condição, porque o fígado realmente não está bom e nós estamos a alimentá-lo de uma forma má, e estamos a criar essa condição de insucesso na nossa vida. Ou seja, como realmente... Agora, eu também quero chamar a atenção, não há aqui um condicionamento do fígado, ou seja, não é por a pessoa estar menos boa do fígado ou por se levantar tarde, que obrigatoriamente não vai ter sucesso, ok? Esse sucesso pode vir na mesma. Agora, se tiver melhor do fígado e se levantar mais cedo, esse sucesso vem muito mais facilmente. Esse sucesso está inerente também à pessoa, não é? E ao caminho da pessoa, virá muito mais facilmente e muito mais rápido, na minha opinião. Okay? Pronto. Isto tem a ver com emocional, uma vez que as emoções emanam dos órgãos, isto é básico na macrobiótica, que
que no fundo os temperos ou os temperamentos estão diretamente ligados aos órgãos e daí depois podemos explorar toda a dinâmica a nível de sabores, a nível de alimentos e conseguimos realmente nutrir o determinado órgão com tudo aquilo que nós consideramos que será ótimo, não é? Segundo este discernimento e esta aplicação destas ferramentas da macrobiótica. O que é que eu ia dizer? Agora deu-me assim uma branca. Pronto, estava... além da questão emocional, pronto, como eu estava a dizer, está tudo relacionado com os órgãos e com a alimentação, há uma questão mais mental e mais de visão da vida, e mais que nós já falámos também, esta capacidade de ter uma visão mais holística também, ok? Uma visão mais íntegra, e daí conseguimos realmente perceber como o desafio em si encerra a oportunidade e apanhá-la, no fundo. Não é? E não ficarmos estagnados realmente numa condição de derrota ou de tristeza, porque se olharmos do ponto de vista energético, aqui é importante e faz a diferença. Quando olhamos para a energia da tristeza, ela não é tão mais intensa e tão mais vibrante que a energia da alegria, ok? Ela vibra numa vibração diferente, mas é igualmente vibratória como a alegria. Ou seja, elas, no fundo, elas definem-se uma à outra, como dizíamos ao início. E eu facilmente, com consciência, posso transformar a tristeza em alegria. É este o desafio e a grande resposta da macrobiótica, no fundo, é a nossa capacidade de transformarmos em opostos. No fundo, os fenómenos nos seus opostos. Pegar na nossa doença, transformá-la em saúde, e nós vemos isso em muita gente. Eu tenho visto isso em muita gente, também em mim, mas também nas pessoas com que vou lidando e que tenho ajudado e que tenho aconselhado. É transformar a alegria, ou melhor, a tristeza que há na nossa vida, na alegria, ok? E por aí. Pronto, é ter esta capacidade de perceber a realidade como dinâmica, não estática, como inclusiva, não exclusiva, e para isso há que comer cereais integrais, há que comer alimentos mais íntegros. Senão é difícil, senão é preciso muita meditação, é preciso muito estudo, é preciso muita coisa. Acho que a malta não imagina que nós estamos aqui a falar de um caminho muito mais simples para a eliminação. Exato. Não, eu lembro de ouvir uma pessoa que viveu nos anos 60 e 70, que foi nosso professor, e que teve contacto com todo esse movimento das novas drogas, da abertura da sociedade a realidades alternativas, etc. E ele dizer-me, quando eu fiz a dieta de arroz e percebi, passados uns dias, o efeito que aquilo me dava, o high com que eu ficava, quer dizer, qual drogas? Quer dizer, não tem nada a ver. A nossa condição natural, quando nós estamos limpinhos, estamos a vibrar, assim, e quando estamos no centro, a nossa capacidade de expansividade e de contração é infinita e é de uma liberdade que assim, põe qualquer droga a um canto, honestamente. Vamos todos para o nosso natural high. Exato. Não tem. Assim, eu encaro as drogas naturais, naturalmente, as drogas recreativas, também como uma forma de autoconhecimento, de expansão da consciência. Aliás, é um assunto que nos últimos anos tem falado muito, mesmo já se utiliza muito algumas drogas como LSD, etc., para tratar psiquiatricamente algumas pessoas que estão mais desequilibradas, pronto. Não estás a recomendar, estás a falar da tua experiência, certo? Não estou a recomendar, estou a falar do meu conhecimento, pronto, aquilo que eu leio, que eu vou falando. Estudando. Sim. Foi essa informação que foi chegando durante a vida. São ferramentas. Há outras. O sexo, por exemplo, também é uma ferramenta para o desenvolvimento espiritual e espiritual. Isso é outra live, Marco. Isso é outra live, não é agora? Não, eu não estou a falar agora na parte sexual, no contexto da alimentação, porque nós já tínhamos falado de fazer uma live só sobre como gerar polaridade sexual na vida do casal, homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher, whatever. Não, eu falo aqui na questão sexual, não na questão da polaridade,
mas na questão do desenvolvimento espiritual através da sexualidade, que também está ligada à macrobiótica, como é óbvio. Eu não sei o que é que não está ligado à macrobiótica, mas pronto. Claro. Mas é realmente o sexo, as artes marciais, por exemplo, também é outra ferramenta para o desenvolvimento espiritual. Pronto, são várias as ferramentas. A macrobiótica é outra. Pronto, é uma alimentação e a observação da natureza e da nossa vida. São tudo ferramentas realmente para nos pôr num estado mais leve. Mais ecológico, mais consciente. Mas deixa-me então, estava aqui uma pessoa a perguntar-se, para quem não gosta de papas, o que comer de manhã para o pequeno almoço. Isto é uma questão, eu acho que vale a pena, se estiver aqui pelo Porto, vir aqui, fazer aqui um workshop ou um curso breve, mesmo este curso anual que estamos agora, vai iniciar agora no Porto em outubro, para experimentar isto tudo que estamos aqui a falar e a expressar. Efetivamente, não é obrigatório comer papas. O que nós falamos de manhã, de nos alimentarmos com cereal integral, eu sei que tu queres falar, já te passo a palavra, mas o que nós queremos nos alimentar de manhã ou durante o dia com cereais inteiros pressupõe um estado muito mais inteiro aqui para nós. As cremes ou as papas fazem-se de inúmeras formas e há muitas formas de resolver um pequeno almoço maravilhoso para um arranque de dia rico, focado e íntegro. Vá. Diz Marco, te querias falar? Sim. Podem comer o cereal em grão sem serem papa. Em vez de cozinharem com 5 ou 6 de água, cozinham com 2, normal, e comem com legumes escaldados, com o que seja. Também podemos, por exemplo, sucar um arroz integral, sucá-lo bem sucadinho, ao passar na máquina de picar carne, fazer tipo fica género de uma goma, fazem tipo um hambúrguerzinho, põem a tostar de lado do outro, passam um bocadinho de manteiga de amendoim por cima, manteiga de amêndoa, um bocadinho de geleia, ou se quiserem salgado, com um bocadinho de miso, e fica uma delícia, ok? Esta coisa de nós termos que comer papas não há nada que seja obrigatório. Obrigar a uma coisa é excluir o resto, e a macrobiótica não é exclusão, é inclusão. Então, vamos olhar para o pequeno almoço como uma refeição em que nos precisamos nutrir bem, de hidratar, ou seja, alimentos com água que nos permitam repor os líquidos que perdemos durante a noite e que nos processos de limpeza que ocorrem durante o sono vamos perdendo. E há muitas soluções para isso, ok? Sopas. Gosto de sopinhas, há Uma muitas sopa panquecas, de há uma montes sopa de de legumes, soluções. uma sopa de milê com legumes doces, o que for. Pão de fermentação natural também é também é um bom pequeno almoço. Isso depois também vai depender da condição de cada um, pronto, e daquilo com que sentir melhor. Mas não há aqui obrigatoriamente nada que nós tenhamos que fazer para fazer mais. Queria só Agora, também responder a alguém que estava aqui a perguntar, portanto, não podemos beber vinho. O vinho podemos com certeza beber. Portugal tem vinhos maravilhosos, mas tendo consciência do seu efeito. E quando nós, para quem come a carne, para quem faz uma alimentação com base de produtos animais, numa refeição, num jantar, num almoço, que realmente com esse tipo de alimento, é natural haver o vinho, que justamente os dois vão se compensar para facilitar a sua digestão. Ora, quem não tem essa prática de comer produtos animais, o vinho já vai ter outro efeito. E é possível nós consumirmos o vinho, o nosso estado, qual a nossa condição, qual o nosso estado de saúde, para perceber também a quantia, e se calhar vamos consumir menos quantidade, mas nada como saborear um bom vinho que felizmente temos por cá. Diz Marco, sim. está aqui uma pergunta. Pronto, e também, não sei, eu estava a ouvir, mas distraí-me um bocadinho aquilo. Eu não sei se frisaste o facto da qualidade do vinho, é muito importante, né? Fermentação natural, etc. Pronto. Não cheguei lá, mas ia dizer isso. Há realmente vinhos biológicos que não necessitam de tantos pesticidas na sua produção e o efeito no corpo é absolutamente distinto, especialmente para quem tem uma alimentação com poucos produtos animais. Isso é natural. Também temos aqui outra questão. É isso que eu ia dizer. Mas não há aqui o Pedro Mid, Pedro, está a perguntar, mas não há tantas pessoas que
tanto maltratam o seu fígado por beberem demasiadas bebidas alcoólicas e que ainda assim têm sucesso financeiro. Ok. Tu tocaste, na verdade, nisso, por isso é que eu não perguntei muito. Ok. Quando quando eu me refiro ao facto de uma condição de fígado ser essencial para ter sucesso, não estou a dizer que uma pessoa que beba álcool não tenha uma boa condição de fígado, ok? Poderia estar melhor se não bebesse, ok? No entanto, poderá ter uma condição de fígado muito melhor do que uma pessoa que não bebe álcool, ok? O fígado é gerado na nossa constituição uterina ainda, ou seja, quando estamos na barriga da nossa mãe, que basicamente o nosso corpo é formado. E aí, que sim, que se a mãe bebesse álcool, aí eu acharia que o fígado poderia ser mais afetado por o álcool, ao contrário de quando a pessoa já é mais velha e já está toda formada, aí a afetação não é tão forte no fundo no desenvolvimento do fígado, Certo. muda mais a condição do que propriamente a constituição do fígado. Agora, há aqui uma coisa, quando nós falamos, temos de olhar para cada pessoa é uma pessoa. Há pessoas que têm uma condição muito mais forte fisicamente, porque foram geradas num ambiente mais equilibrado e mais fortalecido, que seja, do que outras. E por isso mesmo, essas pessoas podem beber, provavelmente, a vida inteira álcool, que não têm o efeito tão mau como noutras que têm uma condição de fígado à partida já mais fragilizada. Ok? Obviamente que vão deteriorando a sua condição de fígado ao beberem o álcool, mas ainda assim podem ter uma condição tão boa que lhes permite usufruir dessa bebida durante muitos anos sem sentirem realmente um Um impacto déficit, um assim tão desafio. forte a nível do fígado. Agora, a realidade é esta. Estamos a comparar duas pessoas, mas se olharmos para a pessoa individualmente, essa pessoa, se nunca se deixar de beber, o seu fígado estará melhor. E certeza que a sua condição vai estar melhor, a todos os aspectos. Quer dizer, aqui vai ser sempre... Temos que olhar sempre para a pessoa. A macrobiótica não é uma disciplina absolutista, pelo contrário, é uma disciplina que olha para a realidade com relatividade, e é neste aspecto que nós temos que olhar, pronto, cada coisa no seu sítio, e não vamos olhar para o comportamento do outro e transportá-lo para nós e ver o efeito em nós e achar que o efeito é o mesmo no outro. Não. Cada pessoa tem uma Claro, constituição diferente. claro. Há pessoas, e ainda hoje comentava com uma amiga minha, que há pessoas, para mim, as pessoas podem comer carne, ou que podem, não é que toda a gente pode, né? Mas que deveriam optar por mais, se querem comer carne, por comer carne mais vezes, são aquelas que realmente têm uma atividade física muito forte, como um homem que trabalha nas obras, um agricultor, uma pessoa que trabalha fisicamente, uma mulher, né? Que trabalha fisicamente o dia inteiro e que precisa descarregar muita tensão e muita agressividade no trabalho e descarrega o alimento através da emoção e através da fisicalidade, não é? Não é o mesmo que acontece a uma pessoa que está enfiada no escritório e está a comer carne, quer dizer, não vai ter forma de descarregar aquela energia, vai ter que a compensar de outra forma, não é? Ou não Claro. há atividade, não há agressividade, há açúcar, provavelmente, há álcool, há drogas, há medicamentos, há estimulantes para relaxarem, há café, há o que seja, não é? Pronto, neste caso, para responder aqui ao Pedro, Muito prático. há pessoas que inclusive podem necessitar de um copo de vinho para terem sucesso. Porque se o fígado estiver demasiado tenso e bloqueado, etc., o vinho de boa qualidade, em pouca quantidade, tem um efeito atenuante, no fundo, dessa condição e permite, se calhar, criar algum equilíbrio. Eu diria temporariamente, obviamente, não é uma É coisa... isso. Eu ia sublinhar que será algo pontual, não é uma coisa comum a muitas pessoas, mas há semelhança como uma questão muito prática, uma situação que é necessário realmente descontrair. Estou a imaginar aos mais nervosos num bar, às vezes beber só meia cerveja é suficiente para relaxarem e já a interação que se torna muito mais fácil. Vocês têm consciência disso, de Claro, certeza. o que é que nós queremos dizer com isto? E isto é importante realmente, é importante e é bonito as pessoas perceberem. O álcool ou o vinho, e não vamos para bebidas alcoólicas artificiais que
que não têm na sua origem a naturalidade, não é? Da fermentação natural, como o vinho, a cerveja, mesmo algumas bebidas destiladas, inclusive. Estes alimentos mais fortes, neste caso o vinho também é um alimento, não é? São, segundo a perspectiva macrobiótica, medicamentos. Ok? Eu utilizo os alimentos fortes como um medicamento que, utilizados no dia a dia, são venenos. Ok? Utilizados em muita quantidade, tornam-se um veneno para o nosso corpo. No entanto, utilizados em pequena quantidade e no momento certo, na condição certa, são um elixir. São uma forma de equilibrar o nosso corpo. Ok? Isto é uma visão realmente íntegra do próprio fenómeno, em que olhamos para o vinho, em que conseguimos ver um lado e conseguimos ver o outro, e consoante a condição, as coisas manifestam-se, a utilidade está lá, para a condição que nós precisamos, ok? O que nós começamos a falar destes dois movimentos de contração e expansão no início, que ditam todo este caminho de conhecimentos e deste jogo constante que existe na vida. E efetivamente, como o Marco disse, são apontamentos, não é prática comum. Não bebemos todos os dias um copo de vinho para poder fazer uma live e estar aqui convosco. Por acaso, nem bebi. Não, por acaso, eu confesso que não sou de beber bebidas alcoólicas, muito. Eu bebo muito raramente. Descobri há pouco tempo, já tinha descoberto há um tempo, mas já tenho tido essa experiência com o saquê, que realmente é um vinho que em mim tem um efeito muito, muito engraçado, pronto, muito agradável, em pequena quantidade. E se eu como assim alimentos um vinho mais fortes, diria. De resto, naturalmente, com uma alimentação mais saudável, e isso nós, do ponto de vista energético, percebemos que o álcool equilibra muito facilmente os produtos animais, não é? Que são têm esta carga mais forte e mais contrativa. Com a nossa alimentação mais vegetal, eu diria, não há necessidade de subir tanto o açúcar no sangue, porque ele já lá está. E torna-se menos e não se deseja tanto. Conseguem perceber que realmente a vontade e o corpo pede muito menos, pede outras coisas e depois todo o processo que isso gera em termos de consciência e de forma de estar e de pensar e raciocinar, a clareza que isso traz e foco é extraordinário. Mas também é verdade que a qualidade do efeito com uma alimentação boa é muito bonito também. Tem muita piada. Porque muitas vezes o efeito, o mau vinho, eu diria, as bad trips, não é? Ou seja, todos esses efeitos que às vezes essas substâncias têm no corpo das pessoas e que lhes proporcionam uma experiência horrível, por vezes do ponto de vista emocional muito má, etc. Não é a própria substância, muitas vezes não é a substância em si que está a causar, é o terreno que já está condicionado, já está poluído, já está maltratado e a substância traz à superfície só aquilo que lá está, não é? Naturalmente a pessoa se beber 2 ou 3 copos de vinho, se estiver alegre antes vai ficar mais alegre, se estiver muito triste vai ficar se calhar um bocadinho mais triste, depois fica alegre. E é engraçado percebermos isto, por exemplo, que na Bíblia o vinho é o remédio dos tristes, é referenciado. Como é engraçado e eu acho que a maior parte das pessoas que aqui está, que já tem alguma experiência de vida e que já bebeu vários copos de vinho, já muitas vezes recorreu a um copo de vinho porque se sentia mais triste, mais melancólico, mais fechado. Pronto, é a energia do pulmão, e aqui podemos ir um bocadinho também à parte mais física das emoções, não é? Que está relacionado com o pulmão. Mais uma vez, esta emoção de tristeza, de estarmos fechados. O vinho tem um efeito de vasodilatador, como é óbvio, do pulmão e também dos vasos sanguíneos no geral, o que aumenta aqui o fluxo sanguíneo, o açúcar aumenta no sangue, a pessoa começa a ficar muito mais bem disposta e descontraída e tranquila e fala mais e, se for preciso, até diz tudo e mais alguma coisa aquilo que não queria dizer, não é? O que acontece normalmente quando nós bebemos uns copos de vinho, que dizemos tudo. Exato. E se não tiver vinho em casa ou bebidas alcoólicas e com essa sugestão,
Quem canta seus males espanta, também tem este trabalho com o pulmão que guarda a tristeza e a melancolia, a depressão, um pouco também aqui nesta zona. E quando expandimos e cantamos, expressamos, de facto, dilui-se com alguma facilidade. O desporto tem esse papel também, Eu diria justamente que por estimular os pulmões. acima de tudo, abrir a parte pulmonar, que nós tendemos a fazer um exercício muito fraco a nível dos braços e das articulações, quando na parte superior do corpo. Regra geral, as pessoas tendem a exercitar muito mais as pernas, por exemplo, e o facto de fazer exercícios que massajem os pulmões, pôr aqui as mãos e fazer este exercício de rotação. Por exemplo, nós estamos a massajar o pulmão, estamos a dar-lhe uma dinâmica interna, estamos a criar movimento, estamos a dissolver estagnação, ok? Porque tudo isto que é emocional, tudo isto que é mental, tudo isto que é energético, tem a sua componente física também, ok? Sim, E é não, sem dúvida. Sim. E esta parte que condiciona a parte física nutre esta parte. Ou seja, não há aqui um condicionamento, mas há um nutrir de uma melhor condição, para uma melhor condição da parte mais energética, mais emocional, mais mental, também através da parte física. No fundo, é bidirecional, não é? O efeito das coisas. Bom, eu não Obrigada, sei Marco. se... Eu Aqui acho que... mais uma questão, mas não se insere propriamente no tema para em o relação às que... igualdade e diferenças entre a macrobiótica e a Ayurveda. Podemos só ok. Eu dizer posso que falar a um bocadinho disso, macrobiótica sabe? é oriundo do Oriente, do Japão e da China, enquanto a Ayurveda tem um outro caminho que é da Índia. E não quero dizer, deixa-me só acabar também, eu já passo Era a palavra. complementar isso. O que é muito interessante é que são caminhos que se deram muitas vezes durante a história em momentos em paralelo, mas que chegam a conclusões muito, muito semelhantes. E realmente, com a respectiva, temos consciência que a Índia é um país gigantesco com vários terrenos, com vários climas, e o Japão e a China terão outros. E cada alimentação se adapta e se adequa não só à cultura, mas que também à sazonalidade e ao clima de cada país. É uma expressão diferente. O que é muito bonito é como se aproximam em algumas realidades. Mas diz, Marco, sim. No fundo, a origem é a mesma. Da Ayurveda e da macrobiótica, do taoísmo, é a antiga medicina védica. Ou seja, depois evoluíram ramos diferentes, como tu estavas a dizer muito bem, isto por questões culturais, por questões climáticas, por questões filosóficas, etc. Foi evoluindo, a medicina foi evoluindo e hoje temos a medicina chinesa, temos a macrobiótica, temos a Ayurvédica, temos várias disciplinas, mas no fundo a origem mais antiga é toda a mesma, ok? Agora, a medicina Ayurveda está muito adaptada para um clima que não, e para uma cultura que não é de toda a nossa cultura Certo? europeia, ok? No entanto, aqui eu considero a macrobiótica mais abrangente, ok? Universal. É Sim. mais universal, porque a macrobiótica está pensada precisamente para uma universalidade e não para uma cultura específica ou para um clima. Pronto, a macrobiótica abrange aqui já todos os climas, todas as latitudes e culturas, tendo isso em conta. É uma ferramenta que é aplicada num contexto mais geral, eu diria. Vou só fazer uma pequena parêntese e tradução. Significa que uma macrobiótica no norte da Europa é ligeiramente diferente do que uma macrobiótica, por exemplo, em Itália, na Grécia ou no Canadá. Cada um tem as suas bases, a sua cultura, os seus alimentos base. Em inglês nós temos agora escapou-me o termo, mas o cereal, por exemplo, no norte dos Estados Unidos, Norte da América, o milho é o principal, enquanto aqui na Europa já foi a cevada, já foi o centeio, agora é o trigo, mas o que eu quero dizer é que nós temos que ver qual é a base em cada país e adequá-lo aos princípios sazonais locais, com os legumes, com as sementes, com as algas. Mas pronto, isto de facto só para fazer aqui o pequeno parênteses que
tem esta versatilidade, é apenas uma ferramenta versátil. Não sei se há mais alguma questão, Marco. Há aqui uma questão em relação a uns estados inflamatórios. Há uma aluna que pergunta, uma aluna, entre aspas, não sei, que pergunta se em casos inflamatórios se a alimentação deve ser mais yang, ok? Na minha opinião, a alimentação deve ser mais equilibrada, evitando os extremos, naturalmente. Mas sim, com uma tendência mais yang. Sim. Obrigada. Já me tinha esquecido, de facto tinha visto isso. Estamos a chegar ao fim desta sessão. Voltamos na próxima terça-feira com a Natália Rodrigues, mas só vos queria alertar que o Marco é um chefe extremamente dotado de conhecimentos ricos e experiência internacional, não só portuguesa, e convido-vos a aproveitar enquanto está por cá, enquanto está em Terras Lusas, frequentar aqui o curso no Porto de macrobiótica. Temos 2 níveis a decorrer a partir de outubro, em que são cursos anuais de 9 meses. Ups, e foi o Marco aqui. E ele, de facto, tem tendo este conhecimento maravilhoso, recomendo vivamente a virem cá experimentar, conhecer o Marco, a Natália. Vamos ter também a Letícia, da Orelha de Elefante de Ponte Lima. Vamos estar com eles várias vezes ao longo do ano letivo. E quem já estava a ver se encontrava o Marco para voltar. Não sei se terá ido está aqui, invite. Será? Só para vos dizer se terá ido a bateria ou não. São cursos presenciais, obrigada Rita, e são cursos online. Temos esta duplicidade. Temos um espaço novo no Porto que em breve será divulgado as novidades. E vamos ter de facto esta oportunidade também em simultâneo online. Podem ver o site é Azuki, www.azuki.pt. Voltaste! Yay! Que maravilha! Mas Eu foi estava a tão. ouvir. Estavas a ouvir, ainda bem, mas Estava. foi uma oportunidade tão bonita de estar aqui contigo. Já tinha saudades tuas. É uma sorte ter-te por cá no Porto. Eu Não é um só gosto e por. um prazer, que eu adoro ensinar macrobiótica, adoro ensinar esta alimentação fantástica e tenho aqui umas coisas novas para que eu até hoje não consigo parar de cozinhar todos os dias e estar sempre a descobrir novas coisas. Pronto. Convido-vos, sim, a aparecerem lá no Porto, a aconselharem amigos que sintam que faz algum sentido a fazer o curso com a Ana. É um curso, Connosco. sim, pois connosco, mas acima de tudo é organizado pela Azuki e pela Ana. Infelizmente em Lisboa eu não encontro eco para dar este tipo, neste momento, para dar este tipo de disciplina. Pronto. Então, Mas vens cá ao Porto, exatamente. maravilhoso. Sim. Um E bem-aja, tenho com Marcos. muito gosto, sim. Parabéns E, por todo o teu trabalho, por toda a tua dedicação, pela tua contínua investigação e por esta partilha tão maravilhosa que fazes connosco. Rita, é um tirinho até o Porto. E eu sei que às vezes parece muito, muito longe, mas quem que. Ai, está no sul de Espanha. Pronto, mas há aviões. Vamos ter a opção online também para os que estão realmente mais longe, mas aproveitem se tiverem a oportunidade de estar aqui em presencial com o Marco. O feedback dos alunos tem sido extremamente rico durante estes anos. A família de macrobiótica, de consciência da alimentação saudável, cresce aqui no Norte, graças muito ao teu trabalho também. Visitem a página do Marco, visitem a página da Bitroot, que tem receitas maravilhosas. São também uma empresa espetacular que também, na qual tu também que tu criaste, na verdade, tu
com a tua malta incrivelmente criativa, e realmente temos aqui a oportunidade de ter alimentos que são bem confeccionados, prontos a comer, a cozinhar, a descongelar e a cozinhar. Por isso aproveitem e espreitem esta marca, que também é de facto espetacular. E para nós mais acelerados, às vezes é preciso ter algo rápido para tirar do congelador e cozinhar. Por isso, Marco, olha, obrigada, bem-ajas e até breve. Obrigado e até breve. Um beijinho grande e adeus para todos. Até breve.